Boa noite, boa noite. É, Estamos aí iniciando mais uma live, né? Então hoje nossa live tá bem especial, certo, pessoal? Bom, então vamos lá. Meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule Farmácia de Manipulação e durante todo esse período, né? Então desde março, olá, o nosso convidado já está aí, doutor Fernando. Boa noite. Então, nós estamos fazendo uma sequência de lives com profissionais da saúde que são referência em suas áreas de atuação, com o objetivo de levar, né, mais informações, mais conhecimento e orientações sobre assuntos relacionados ao novo coronavírus e a doença que ele provoca, né, que é a Covid-19. Já tivemos algumas lives com outros, com profissionais, né, outros profissionais, médicos, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, enfim. Então, estamos falando nessas últimas lives bem diretamente da doença, certo? Do novo coronavírus e da Covid-19. E a nossa live de hoje tem como tema, né, o manejo clínico precoce da Covid-19. E para isso, né, então, nós convidamos o médico, infectologista e imunologista, Dr. Fernando Suassuna, que é um médico renomado, né, no nosso estado e também no nosso país, um grande estudioso e também, né, já foi professor universitário. E para isso nós escolhemos esse tema por saber, né, da importância de compartilharmos informações sobre o que estamos vivenciando e diante de novas informações que dia a dia, né, estão aparecendo. Doutor Fernando, o senhor já se encontra aí, vamos chamá-lo. Vamos ver aqui. Doutor Fernando, me dá um oi. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar. Ele já tá aqui na nossa live, gente. Só para informar que a live ela fica gravada, certo? Ela fica salva no IGTV da Formule. Para quem quiser compartilhar, ok? Deixa eu ver, doutor Fernando. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Doutor Fernando, coloca assim, oi. Oi, Érica. Oi, Bruna. Vamos lá, eu chamei. Ok. Tá aguardando. Entrou lá, doutor Fernando, boa noite. Boa Obrigado. noite. Quero agradecer aí, quero dar as boas-vindas. Seja bem-vindo à nossa live. Quero dar as boas-vindas e agradecer em meu nome, em nome da Formule, por ter aceito o nosso convite para bater esse papo com o pessoal sobre esse tema, né, que é bem interessante e realmente está sendo bem solicitado. Então, bom, vamos dar início, certo, à nossa conversa e gostaria que fizesse um breve resumo sobre a doença Covid-19. O que você pode aí falar? Bom, boa noite a todos. Obrigada. Já estou vendo aí vários ex-alunos aí, Pois é, médicos famosos aqui assistindo a nossa palestra. com certeza. E fico até emocionado em falar para eles, Hã? né? Apesar de já bastante Ó, boa. velho, mas estamos aqui para
para a gente ajudar a resolver um problema seríssimo que é essa pandemia. Com certeza. A primeira coisa eu queria dizer que a pandemia ela tem um efeito positivo e um efeito negativo. O efeito negativo é tudo isso que a gente está vendo, mortalidade, internamento, isolamento, tudo isso que a gente, esse estresse que nós estamos passando. Mas tem pontos positivos, porque a pandemia é uma oportunidade para a gente aprender também, tão rápido quanto ela passa. Isso. Aquilo que a gente levaria 5 anos para aprender, numa pandemia a gente aprende numa semana. Então tem essas vantagens, e essas vantagens são muito importantes. Uhum. Quebra vários paradigmas. O que é evidência normalmente na pandemia, ela não serve para a pandemia. Uhum. E a minha experiência, eu tenho 43 anos de medicina como professor de doenças tropicais, de infectologia. 10 anos depois, eu fui 10 anos depois, eu especializei em alergia e imunologia. E essas duas especialidades, imunologia e infectologia, elas têm uma afinidade muito grande. Então, toda vida que tem uma pandemia de uma doença infecciosa, os infectologistas, logicamente, que são as autoridades mais importantes do processo. Isso. Mas tem muitos detalhes, principalmente quando se fala em prevenção, quando se fala em vacina, imunoprofilaxia. Todos esses aspectos envolvem também a figura do imunologista, que passa a ser também um elemento importante nesse aspecto. E tem um terceiro ponto, que todos os meus ex-alunos conhecem, que eu sou apaixonado pela biologia. Uhum. E eu acho que a biologia, nesse momento, é muito importante. Ouvir os biólogos, aqueles que fazem pesquisa, aqueles que constroem novos conhecimentos. Eu vou falar aqui de dois deles que poderão mudar a história da pandemia, através do Prêmio Nobel que conquistaram há 4 anos atrás, e que esse Prêmio Nobel, juntamente com o da ivermectina em 2015, há 5 anos atrás, a história da ivermectina mudou de 2015 para cá. 5 anos de pesquisas mostrando que o medicamento tem outras ações. Isso. E essas ações podem estar, inclusive, justificando os resultados que nós estamos tendo. Mas vamos então, falar primeiro sobre a doença. Assim, ver essa questão da... Assim, desculpa, da alta transmissibilidade, né, forma de contágio, essa coisa, principalmente pelo fato de nós estarmos no pico, né, dentro do pico, o fato de ter uma característica, é uma síndrome gripal, mas que associa outros sintomas não muito comuns. Caiu aí. Caiu. Então vamos... Estão ouvindo? Então, assim, vamos começar a falar. Está ouvindo bem? Um minutinho só. Pronto. Ok? Certo. Agora está melhor. Pronto. Para melhorar o som aí para vocês. Melhorou. Assim, primeiro, todo mundo aqui, né? Ótimo professor de biologia, foi meu professor também, viu, gente? No Neves, no cursinho, e também quando eu fiz alguns anos de medicina também, certo? Então, aí também há bastante tempo aí, só elogios. Então, vamos lá. Então, assim, essa doença, a Covid-19, ela é uma das 7 doenças humanas
produzidas pelo coronavírus. O coronavírus, ele é um grupo de vírus que afeta vários animais. Mas aqueles que acometem o homem são apenas 7. Desses 7, 4, eles dão formas gripais, resfriados. Certo. Todos os anos ele passeia pelo mundo e dá umas crises de resfriados, principalmente crianças. Isso. Acham até que as crianças podem ter anticorpos contra esses coronavírus e podem cruzar com os anticorpos do atual. Por isso que eles têm formas bem leves. Às vezes nem adoecem. As crianças parecem ser protegidas, também pelo aspecto de imunidade, que nós vamos falar daqui a pouco. Os outros 3 coronavírus, o SARS-1, o MERS e o SARS-2, foram protagonistas de doenças graves, com a mortalidade baixa, mas com uma mortalidade expressiva em determinados grupos. Okay. E o ponto de convergência desses 3 coronavírus é exatamente a capacidade de provocar doença pulmonar. Então, quando a gente não sabe de nada, a gente começa a ver a relação com os parentes. Quais vírus são parentes? O parentesco, 78% de DNA, do RNA são idênticos. E parece que as propriedades desses vírus são as mesmas propriedades dos vírus anteriores. Isso pode ser verdade, mas ao longo da pandemia a gente vai vendo que isso nem sempre é verdadeiro. O que se verifica é que o COVID-2, que o SARS-CoV-2, que é o agente causador da COVID-19, ele tem algumas características diferentes dos outros vírus. Principalmente no que diz respeito à patologia. Ele é um vírus que ele tem uma predileção pelas células epiteliais, endoteliais, ou seja, as células que revestem os órgãos respiratórios, os órgãos do aparelho digestivo e também, principalmente, o endotélio dos vasos sanguíneos. Isso. Então a gente sabe que esses vírus, eles têm uma capacidade de inflamar o que já está inflamado. Quando ele inflama células que estão normais, como de uma criança, por exemplo, ou de um atleta que não tem nenhuma comorbidade, normalmente ele entra pela imunidade inata, pelas células epiteliais, pelos macrófagos, pelos neutrófilos, pelas células inespecíficas, e provoca uma grande inflamação. Mas depois, os linfócitos se recuperam e ele tem uma gripe como outra qualquer. Então, de cada 10 pacientes, 7 não vão sentir nada, ou vão ter uma gripe, um resfriado. E vai durar em torno de 7 dias. 7 a 10 dias no máximo. Isso acontece com a maioria da população. Então, a maioria das pessoas não vão ter sintomas, ou vão ter sintomas leves. E estão incluídas as pessoas que têm células sadias, células que estão fisiologicamente normais, e que vão receber o vírus numa situação quase que fisiológica. E vão fazer uma imunidade que no coronavírus é em torno de 2 anos, se não houver mutações que possam modificar a estrutura desse vírus. Okay. Então, ele é uma doença um pouco diferente, porque ele prefere a resposta inata, aquelas células inflamatórias, e não as células imunológicas. Entendi. Então, é uma doença, por exemplo, a dengue é uma doença que você tem um mecanismo parecido, mas preserva a imunidade específica. Os linfócitos estão normais, estão até aumentados na sua função, o que não acontece com o coronavírus. Ele foi feito para pegar células inflamadas. Não se sabe se ele foi feito pela natureza ou se ele foi feito em laboratório, houve algum acidente, enfim, pensando em alguma coisa que não é um vírus muito programado.
Ele é um vírus muito certinho. Independe muito do ambiente. É como se ele fosse fabricado para ser o supervírus. Então, isso que acontece nesse vírus. E outra coisa, a gente sabe que as nossas células, ao longo do tempo, elas envelhecem. E quando as células vão envelhecendo, suas organelas também vão envelhecendo. E uma das organelas mais importantes da célula é a mitocôndria. A mitocôndria, ela pega o oxigênio, desintoxica você e produz energia, o ATP. Mas quando a mitocôndria ela vai envelhecendo, ela vai perdendo a capacidade de desintoxicar, de usar o oxigênio, e passa a produzir substâncias tóxicas, os radicais livres. E essas mitocôndrias começam, então, a envelhecer junto com a própria célula. E as células envelhecidas, imunologicamente, elas são impotentes, não conseguem levar à frente a imunidade. E elas inflamam. São imunocompetentes, né? Então, nesse mecanismo de fragilidade dessas células, que vai aumentando com a idade, por isso que os idosos são fatores de risco. Porque quando eles atingem uma certa idade, suas células estão velhas, envelhecidas, estão incompetentes para fazer o processo inflamatório. Então, o fato do idoso ser um grupo de risco é exatamente no grau de envelhecimento celular. E aí, esse envelhecimento celular é o que leva à incapacidade do macrófago de destruir o vírus, de produzir citocinas inflamatórias, porque as células estão inundadas de substâncias tóxicas. E aí surge exatamente o processo que vai terminar em cura se o indivíduo estiver realmente preparado. Em 2015, e agora falando um pouco sobre a ivermectina, que a gente vai falar daqui a pouco na profilaxia, em 2015 a ivermectina ela ganhou o prêmio Nobel com dois cientistas, Iomura e Campbell. 40 anos, 75 quando ela foi descoberta, ela passou 40 anos sendo usada no mundo para tratar elefantíase e a chamada cegueira dos rios, que leva a cegueira, inclusive, de grande parte da população africana. Então, esse medicamento completou 40 anos e foi responsável pela devolução à saúde das pessoas, a mais de 1 bilhão de doses, mais de 200 milhões de pessoas tratadas. Então, esse medicamento ganhou o prêmio pela sua segurança, pelo que ele fez durante esses 40 anos. Eu vi que em 40 anos não teve nenhuma morte com relação ao uso do medicamento. Exatamente. Então assim, eu quero chamar a atenção que apesar da droga custar R$2, R$3, R$4, não quer dizer que ela não seja uma droga importante. Segunda coisa, em 2016, não sei se é obra do acaso, em 2016, um japonês, Yoguchi, ganhou o prêmio Nobel sozinho. Ele descobriu o fenômeno do envelhecimento celular através de um processo chamado de autofagia. Estudou os fungos, fez um modelo nos fungos e trouxe o modelo dos fungos para as células humanas. Ele viu que os 15 genes que tinham no fungo, tinham também no homem. E que o homem também regulava a autofagia. E ele viu também que a autofagia, ela só ocorria quando o indivíduo tinha uma situação de jejum. Quando as células eram privadas de alimento. A autofagia seria o quê? Seria o lisossoma da célula, formar uma membrana em torno de organelas inúteis, principalmente as mitocôndrias, que são tóxicas, quando elas são velhas, e fazer uma renovação da célula, uma limpeza na célula. Tornar aquela célula velha, antiquada, incompetente, inflamada, numa célula normal. Numa célula que funciona normalmente. Então, a descoberta da autofagia, há 4 anos atrás, vai revolucionar, ou está revolucionando a medicina, no terreno experimental. No terreno experimental. Então, veja bem, a autofagia é um fenômeno de regeneração celular das células que estão velhas
E elas tornam-se renovadas. E é um segredo do envelhecimento. Certo. Da prolongação da longevidade. Uhum. Do câncer, que é um processo de envelhecimento, que perde o controle e vira o câncer. Das infecções virais, aí vem o Covid daqui a pouco. Certo. Contra as infecções virais. Certo. E principalmente contra doenças neurodegenerativas, como o mal de Alzheimer e como a doença de Parkinson, que são doenças neurodegenerativas que são um acúmulo de proteínas anormais no neurônio. Então a autofagia limpava a célula, tirava essas proteínas. Quem sabe daqui a alguns anos a gente tem a novidade sobre o problema da autofagia. Que esse é um dos mecanismos que já está provado que também ocorre da Covid, principalmente nas doenças inflamadas. Ora, se você então, você tem dois grupos de pessoas. Pessoas que têm as células sadias e pessoas que têm as células envelhecidas. Envelhecida pela idade são os idosos. Ou envelhecida por doenças metabólicas. Aí vem a obesidade, que começa na infância, com os maus hábitos alimentares. Aí vem a resistência à insulina, que vira diabetes. Aí vem a hipertensão, que vem do diabetes e vem da obesidade, que é a inflamação por excesso de gordura. Vem a arteriosclerose, vem a doença da coronária, aí vem o AVC, aí vem o câncer. Então, todas as doenças que matam os idosos, normalmente, são os grupos de risco que hoje estão pagando muito caro por essa doença. Que de cada 10, 7 não vai ter nada, porque as células estão sadias. Uhum. Os 3 vão se internar. E dos 3 que vão se internar, um provavelmente não vai ter um sucesso e poderá ter um destino fatal. Uhum. Então, essa é a doença que a gente tem. Uma doença inflamatória, muito mais do que infecciosa. Uma doença que é benigna, na maioria dos casos, mas é uma doença avassaladora para esses grupos de risco. E a esse grupo que nós temos que ter muito cuidado. Uhum. Eu sou um deles. Eu, inclusive, encampei esta luta como um modelo de sobrevivência. Uhum. Porque se eu não matar esse vírus, ele vai me matar. Isso. E eu não vou dar esse cabimento ao vírus. Com certeza. Não vou dar esse cabimento ao vírus. E quero, inclusive, dizer que todos nós temos que fazer a nossa parte. Porque uma pandemia não é uma brincadeira. Isso. Pandemia não é só você tomar remédio, não é só você se isolar. Isso é muito importante. Todas as medidas tomadas são muito importantes. Mas a gente tem que saber quando vai terminar. O que vai acontecer depois que essa pandemia terminar com as pessoas que ainda estão susceptíveis e as pessoas que ainda são grupo de risco. Por isso que esse momento que a gente está aqui discutindo, né, nessa agradável live que nós estamos participando, eu queria dizer que não se importe não se importe com medicamento, quanto tempo vai tomar, porque isso aí vai estar no protocolo. Os protocolos privados já estão prontos. O público também está, é de conhecimento de vocês, porque nós não podemos passar receitas através das lives de questões éticas. Nós somos médicos, temos um juramento, temos alguns preceitos. Mas o que eu puder responder a vocês aqui, eu vou deixar vocês bem esclarecidos. Que bom. Não, é isso mesmo. Então, vamos lá. Muito bem. Belas palavras, como sempre. Então, o pessoal aí só... fizeram algumas perguntas, mas eu estou anotando porque a gente vê na medida que a gente entrar. Com relação, a gente falou essa questão, né, a importância do grupo de risco, do cuidado com todos eles. Mas o senhor queria falar, além do idoso, algum outro grupo mais específico? Sim, que era... O idoso, ele leva a culpa, porque o idoso, as suas células, elas envelhecem com a idade do idoso. Certo. Agora, o envelhecimento do idoso, se ele não tem comorbidades inflamatórias, se ele não é diabético, se ele não é hipertenso, se ele não tem a síndrome metabólica, se ele não tem problema com insulina,
se a taxa dele de gordura é normal no sangue, ele é um idoso saudável, ele vai ser um indivíduo que tem digamos assim, vai ter um envelhecimento celular menos grave. Porque o que se nota hoje é que a mortalidade está afetando pessoas com menos de 60 anos. Sim. Mas essas pessoas com menos de 60 anos, geralmente têm uma dessas 5 coisas. Ou é diabético, ou tem obesidade, até sobrepeso mesmo, ou tem altas taxas de triglicerídeo no sangue, ou ele tem baixos níveis do bom colesterol, que é o HDL, ou ele tem hipertensão. Então, ou diabetes. Então, diabetes, hipertensão, obesidade, gordura alta no sangue, o HDL baixo no sangue, eles são elementos que dizem que você é inflamado. Que suas células, elas envelheceram precocemente. Entendeu? Então, assim, essas pessoas têm que ter cuidado. Elas são grupos de risco, independente da idade, com 30, com 20, com 15. Já entram na doença inflamada, né? Porque já são inflamados. É uma pandemia dos inflamados. Entra realmente, eles ficam hiperinflamados. Principalmente o obeso, não é isso? Fica hiperinflamados. E aí, veja bem, esses pacientes, quando a gente vê, quando a gente compara aquilo que eu falei, quando eles têm a doença, o vírus, quando chega, que vê a célula totalmente desmantelada, então o vírus se aproveita, usa os lisossomas para se reproduzir e leva a célula a produzir mais citocinas decorrente do acúmulo de substâncias tóxicas. Quer dizer, ele termina de intoxicar a célula, se reproduz e vai embora. E o que é mais grave, ele mata os linfócitos, que são aquelas células que iam defender e dar imunidade se ele tivesse uma resposta imune boa. Então, o grande problema da Covid-19 é que ele hiperinflama as células os macrófagos, as células da fagocitose, e mata os linfócitos, que são aquelas células que vão recuperar a imunidade dele. Por isso que nas formas graves, os linfócitos estão muito baixos no sangue. Quando o médico pega que ele vê os linfócitos baixos, ele diz, não, esse aqui eu tenho que ter cuidado. Por quê? Porque os linfócitos foram destruídos pelo próprio vírus. E isso é uma coisa importante para a gente entender por que os grupos de risco têm que ser tratados na primeira fase. Por que ele tem que tomar medicamentos antivirais na primeira fase? Porque se a gente não eliminar o vírus nessa fase, ele vai passar para a fase seguinte. E essa fase é muito mais grave, porque a pneumonia viral vai acontecer. Muito bem. Então, vamos agora entrando propriamente no manejo clínico precoce da Covid, que é o nosso tema. Vamos conversar um pouco sobre a conduta, a quimioprofilaxia, né, no caso, a conduta profilática, com relação ao, né, de acordo com, baseado até na última, na revisão técnica que o senhor fez parte do protocolo da síndrome gripar, do protocolo da prefeitura, né, para o novo coronavírus, e que a gente é sabido que é feito, né, alguns estudos, tem sido feito alguns estudos pelo senhor com relação né, ao uso da ivermectina, tem lares de idosos, que é realmente bem interessante a resposta e o resultado. E a ivermectina, como foi mesmo comentado, é sabido que é um antiparasitário simples, de custo baixo, que tem uma excelente tolerabilidade, super seguro, mas, como foi comentado também, tem várias pesquisas e estudos mostrando outros direcionamentos além disso. Como, né, o antiviral, que a gente sabe que é tudo na Austrália, né, é um estudo in vitro que mesmo sendo in vitro, mostrou aquela morte em 48 horas, né, das células,
do vírus, quer dizer, e nem sempre isso é reaplicado para humanos, até pela dose que foi utilizada, que é uma dose maior, né, do que o que pode ser utilizado pelo humano. Mas existem o modo observacional, que é o que está acontecendo, pessoal. Então, é isso que às vezes as pessoas, né, assim, têm um pouco de dúvida. E o que é que pode ser falado sobre isso, doutor Fernando, sobre esse manejo precoce dentro da conduta profilática? Primeiro, eu queria dizer o seguinte, o trabalho da Austrália, ele foi importante apenas por um fato. Isso. Ele diz que a ivermectina mata o vírus. Pronto, isso aí não tem a menor dúvida. Se ele mata o vírus no corpo humano, é outra coisa. Mas na célula de cultura ele mata o vírus. Inclusive usaram isso de maneira bastante maldosa em alguns blogs, para dizer que eu tinha dito que aqui ia curar o Covid, porque no trabalho na Austrália dizia isso. Não tem nada a ver. Isso, para mim, é um fato secundário. Eu nem penso mais nisso. Com certeza. Quem vai matar o vírus é o sistema imune do hospedeiro. Quem vai matar o vírus é o macrófago ativado. Quem vai acabar com o vírus são os neutrófilos. Preservar os linfócitos para dar um ponto final e levar o paciente de risco à cura. Não estou pensando em antiviral, até porque esses medicamentos, eles não têm uma grande penetração no tecido pulmonar. Mas não é no tecido pulmonar que o vírus se concentra mais. Principalmente na porta de entrada, que pode ser as vias respiratórias, pode ser até a via digestiva, que a gente não sabe ainda. Isso. E aí, na porta de entrada, o vírus, ele vai se multiplicar inicialmente no interior de tecidos, onde a hidroxicloroquina, onde a azitromicina, onde a ivermectina tem uma boa concentração. Das 3 drogas, quem tem maior penetração pulmonar é a hidroxicloroquina, que tanto se faz alarde, que tem efeitos colaterais, quer dizer, coisas absurdas. Quer dizer, a hidroxicloroquina para Covid é uma coisa e para doença reumática é outra. São 2 hidroxicloroquinas. Quer dizer, então, coisas absurdas. Então, mas tudo bem. Então, os medicamentos, eles têm uma finalidade de matar o vírus dependendo da concentração no tecido. Se a concentração do tecido, o medicamento tem uma boa disposição, ele vai matar o vírus. Agora, fizeram um estudo com a ivermectina e disseram que a dose para ele chegar no pulmão era 10 vezes maior do que a dose do plasma, do sangue. Teria que fazer uma dose altíssima para poder tratar. E agora, John Hopkins, que é uma grande escola de medicina nos Estados Unidos, vai fazer um trabalho com a dose altíssima de ivermectina nas formas graves, que eu não sei onde eles se basearam para fazer aquela dose. Uma dose que eu não sei se os pacientes vão aguentar. Então, uma dose 6 comprimidos, 6 a 9 comprimidos por dia durante 3 dias, quer dizer, uma coisa absurda. Mas tudo bem. Então não é no pulmão que a gente quer pegar o vírus. A gente quer pegar o vírus na entrada. Nas formas precoces. Isso. Até chegar antes do vírus. Certo. Até chegar. Então aqui no profilaxia, o medicamento tem que ficar esperando o vírus. E não o vírus esperando o medicamento. Certo. Se o medicamento está lá, com a concentração adequada e o vírus chega, se for antiviral, o vírus morre. Mas se não for antiviral, o medicamento já fez outros efeitos. Porque a hidroxicloroquina, a azitromicina e a ivermectina são drogas anti-inflamatórias também. São drogas que vão atuar desinflamando o macrófago para ele poder responder bem aos linfócitos, para os linfócitos poderem fazer a sua parte. Então, o que é que a gente, o que é que se tem? Eu disse que em 2015 houve uma homenagem
Aliás, foram 2 medicamentos. Foi a ivermectina e a artemisina. Artemisina para a malária e a ivermectina para as doenças parasitárias, as filarioses. Em 2016, autofagia, provando que a célula se regenera, digere o que está ruim, e as proteínas, aí os aminoácidos da digestão disso aí, vão servir para alimentar o indivíduo. Então, quando o indivíduo faz um jejum prolongado, as células dele sofrem autofagia, há uma renovação dessas organelas celulares, e o produto vai para realimentar o indivíduo. E é por isso que hoje existe o jejum intermitente, que é uma técnica de emagrecimento, de perda de peso e de um hábito saudável das pessoas, inclusive, têm uma boa saúde. Então, quando você come açúcar, quando você come farinha, essa célula nunca vai fazer, ela vai inflamar, e ela nunca vai fazer autofagia. A não ser que você tome um remédio para fazer autofagia. Então, o que é que vai acontecer? O diabético vai envelhecer rapidamente suas células. A arteriosclerose, as placas de gordura vão fazer envelhecimento celular. E isso vai levar a que essas células, ao receber o vírus, inflamado, cheio de radicais livres, pouco óxido nítrico, e logicamente que esse balanço vai levar aí a uma inflamação crônica, uma hiperinflamação, uma tempestade de citocinas que caracteriza as formas graves. Então, se você trata precocemente, você evita que essa segunda fase ocorra. Há uma grande polêmica, por exemplo, o uso de corticoide. Isso, até ontem teve aquele estudo, né? A liberação lá de... Eu já disse várias vezes, em outras lives, que o corticoide sempre salva as pessoas. Só que as pessoas descobrem que o corticoide salva, às vezes tarde demais. Isso. Porque foi dito aqui, o corticoide é um anti-inflamatório. Mas o corticoide não pode ser usado muito precocemente, porque o corticoide, ele desinflama, mas também ele diminui os linfócitos da imunidade. Isso. Se você usar numa dose alta, se usar... você vai também diminuir a imunidade. E as pessoas tinham medo de fazer corticoide, com medo que a pessoa pudesse baixar suas defesas, não ficar curado. Quando a finalidade do corticoide é tirar o indivíduo da UTI, evitar que ele vá ser entubado. Infelizmente, muito tardiamente, alguns órgãos, algumas sociedades médicas colocaram agora corticoide agora no protocolo. Quer dizer, se o médico não tem a capacidade dele prescrever, que muitos prescreveram, off-label, prescreveram porque achavam que tinha que prescrever, salvaram muitas vidas. Então o corticoide, ele tem uma ação. Qual é a diferença da hidroxicloroquina, da ivermectina e da azitromicina em relação ao corticoide? Porque eles desinflamam sem baixar a defesa. Então você toma um remédio e vai ficar imune. Você vai tomar um remédio, vai ficar bom e vai aparecer IgG. 20 dias depois, 10 dias, 15 dias, sua IgGzinha está garantida. É como se você estivesse se vacinando com o próprio vírus. Entendi. É isso mesmo. Então, assim, não pensem que esses medicamentos, eles são brincadeira. Agora, infelizmente, existe um medicamento, um anticorpo monoclonal, um imunobiológico, que é um anticorpo anti-L6, alta tecnologia, que custa $1.000. Também. Aí, uma dose que você faz um paciente grave, você consegue preventivamente fazer 1.000 doses de ivermectina. 1.000 pessoas. Então, em saúde pública, se pensa em população, não se pensa em pessoas individualmente. Em saúde pública, se pensam em todos, os mais humildes aos mais abastados, os idosos e as crianças, as gestantes, aqueles que são mais debilitados. Em saúde pública, se pensa em custo-benefício. Porque você não tem como tratar a população, ou prevenir a população,
dando medicamento para todo mundo. Não pode também dar medicamento caro. Então a gente tem que escolher se a gente quer acabar de vez com essa pandemia, se a gente quer proteger os nossos grupos de risco e, ao mesmo tempo, a gente ter cuidado com essa imunidade para que as pessoas voltem, ainda este ano, a uma tranquilidade maior quando essa pandemia passar. Lembro, é muito importante o distanciamento social, as medidas de isolamento, de ficar em casa nesse momento. Ainda é importante. É importante também as medidas de higiene. Nada disso, nenhum medicamento vai substituir isso aí. Isso mesmo. É um algo mais, é um pensar mais adiante, é o tentar ter um objetivo que, além disso, a gente pode ter alguma medida profilática até que a vacina apareça. Porque a vacina, sem dúvida, vai ser a grande solução de acabar com esse coronavírus. Então, na primeira fase, que é a fase da primeira semana, quando a pessoa adoece, há um hábito de quando você tem febre, corre para o médico. Isso na dengue, na epidemia de dengue, era muito frequente. O vizinho adoecia com febre, aí todo mundo ia para a UBS, com um dia de doença. Com um dia de doença, nenhum exame está normal, o vírus não está ainda na garganta, você não vai ter exame positivo. Geralmente se espera 3, 4 dias para você ver a evolução. E dentro desses 3, 4 dias é que você vai fazer os exames, você vai fazer o SWAB, que é onde o vírus tem mais probabilidade de estar presente. E aí esse é o momento de fazer o tratamento. Mas só deve ser tratado se for grupo de risco. Porque se não for grupo de risco, você vai ter a doença igual a gripe. Porque suas células não estão envelhecidas, sua célula não está normal, suas células estão normais. Então, se você tem 20 anos, não tem nenhuma comorbidade e toma ivermectina, tanto faz tomar como não, você vai ter do mesmo jeito. Porque a ivermectina vai agir como anti-inflamatório, ele vai agir se a célula estiver inflamada. Isso. Então, por isso que é importante, como estão perguntando aí, focar na quimioprofilaxia para aqueles grupos, né? Você tem comentado aí os indivíduos com fatores de risco para desenvolver a forma grave, que o senhor falou, e os profissionais de elevada exposição ao vírus. Né? Por hiperexposição ou por fragilidade imunológica ou inflamatória. Então, assim, esses que têm que ser tratados. Imagine que você tenha quantos no grupo de risco? 20% da população? 30%? Quanto é 20% da população de Natal? Então, se nós queremos trabalhar juntos para o mesmo objetivo, os jovens que não têm doença, não são um grupo de risco, que é a maioria da população brasileira, essas pessoas vão ter uma gripe comum. Tem gente que só sabe quando faz o GG. Faz o GG. Deu GG, eita, eu tive, sem saber. Agora, esses pacientes mais debilitados, esses pacientes, que a gente tem que ter um carinho. Se você comprou uma ruma de remédio aí, tá tudo em casa, você querendo tomar, dá uma pensada na sua família. Quem é grupo de risco aqui? Isso. Entendeu? Vai para o médico, liga para o médico, vai para o serviço público, tem a telemedicina, pede orientação. Como é que eu faço? Porque a gente não pode sair se automedicando. A automedicação, ela passa a ser até um crime contra a própria população. Eu sei que a gente está apavorado, eu também estou. Todo mundo está apavorado. Mas a gente sabe que se eu me automedico, eu posso me prejudicar e prejudicar outras pessoas também. Não há nenhuma dúvida que o tratamento precoce, o tratamento e a profilaxia, elas têm realmente fundamentos. Como eu já disse, nós temos um estudo que já está avançado com os grupos de risco nos asilos. Porque os asilos são as pessoas que são mais debilitadas, são os idosos que têm suas células inflamadas, suas células envelhecidas. Eles são diabéticos, uns são hipertensos.
tem alguns obesos, eles têm tudo o que o indivíduo tem para ir para a UTI. E esses idosos dos asilos, eles tomam periodicamente, como um tratamento preventivo, medicamento para escabiose, para piolho, que são doenças que dão epidemia nos lugares fechados. Nos presídios, por exemplo, nos hospitais psiquiátricos, por exemplo, se utiliza em alguns serviços e é o tratamento recomendado. É quem salva os pacientes dessa doença terrível, um dos pruridos mais, digamos assim, incômodos da medicina. Então, eles tomam isso periodicamente. E a gente observou que esses pacientes que tomaram recentemente, quando eles foram adoeceram de Covid, de cada 4, apenas um adoeceu. E foram sintomas leves. Certo. Quando você pegava esses outros 3, eram 20, vamos supor, 27 pacientes, 26% tiveram formas leves. 26% se infectaram, mas não adoeceram. E os outros 25% nem sequer se infectaram. São grupos de risco. Você lembra daquelas 2 coisas que eu falei? O medicamento foi homenageado com o Prêmio Nobel por 40 anos de segurança. E ação anti-inflamatória. Porque oncocercose e filariose não é brincadeira. São doenças inflamatórias terríveis. Então, 40 anos. 2016, Prêmio Nobel, autofagia. Quem gosta de estudar, a partir de hoje, estão convidados a estudar comigo o que a gente tem de 4 anos para cá sobre ivermectina e autofagia. O que a ivermectina faz nas células velhas para que elas se renovem. Inclusive tem um termo que foi criado para ivermectinas, mitofagia, ou seja, comer as mitocôndrias. Então faz uma limpeza, isso é uma hipótese, gente, isso não está provado nada. É baseado na ciência básica, baseado nos conhecimentos de biologia. Então veja bem, então o que acontece? A autofagia vai levar à destruição dessas mitocôndrias, a desintoxicação celular, o macrófago vai ficar competente para chamar os linfócitos e fazer a pessoa ficar boa. É como se o idoso se nivelasse com o indivíduo normal, como o adolescente, o adulto jovem. É como se o diabético se comportasse como uma pessoa normal. Então, essa é uma hipótese. Isso não está provado, mas tem um resultado. Por que os idosos não estão adoecendo? Por que eles não estão se contaminando? Se eles têm todos esses predicados, e se a ivermectina aumenta a autofagia. Eu quero que estudem, eu não estou dizendo nada, eu venho observando, mas isso pode ser o segredo da ação imunomoduladora da ivermectina. Então, se ele chega antes, se ele chega antes do vírus, ele já vai ajeitar a mitocôndria. Quando o vírus chegar, vai ter uma surpresa. Então, ele é idoso, mas ele deu uma guaribada no seu sistema inflamatório. Então, assim, coisas que a gente aprende com a pandemia. Quer dizer, não adianta ficar lendo protocolo, ficar brigando, se usa ou não usa, eu acho que isso é perda de tempo. Temos que estudar, nos aprofundar. Vamos para a ciência básica, vamos para a biologia, vamos para a fisiologia, porque é ela que alimenta a medicina. A medicina não pode existir sem bases fisiopatológicas. Não pode existir somente com a medicina cartesiana, que inclusive bastante suscetível a vieses da maior natureza possível. Então, não é, isso é apenas observações. Você observa também que presídios onde se usa ivermectina periodicamente para escabiose também a incidência é baixa de infecção. Então vai se observando e vai se observando. Daqui a pouco a gente chega a uma conclusão. Nada que seja de maneira irresponsável, nada que não seja ciência, isso é ciência pura. 2 prêmios Nobel seguidos, 2015 e 2016. Só é fazer a ligação agora entre o prêmio Nobel de 2015 e de 2016. O que a autofagia tem a ver com a droga ivermectina? E uma das indicações é resposta imune nas doenças virais,
que é a terceira grande aplicação da autofagia nesses mecanismos. Então, é uma coisa que a gente está estudando, inclusive, quero dizer que já existe protocolo, já existe pesquisas, já com projetos do Instituto de Medicina Tropical do Rio Grande do Norte, já teses de mestrado, inclusive, já em encaminhamento, para se estudar o efeito desse medicamento na prevenção da doença. Não se faz nada, não se pode esperar 2 anos de resultado para o Prêmio Nobel de 2022, porque 2022 a pandemia já tem acabado. Se a gente não tomar algumas providências em épocas de pandemia, a gente vai ter surpresas muito desagradáveis daqui para frente. Então, a segurança do medicamento, baseado na sua ação autofágica, da sua ação antiviral, que já são largamente divulgadas e já se sabe sobre elas, nos dá digamos assim, uma hipótese muito robusta. Só se fala em experiência robusta. E cadê as hipóteses robustas? Isso. Eu aprendi, quando era professor de biologia, que eu ensinava lá nos colégios, eu dizia que, às vezes, no método hipotético dedutivo, a hipótese é tão forte, que a experiência se torna uma mera formalidade. E agora só se dá força às experiências. Experiências que têm vieses, experiências que têm problemas, experiências que são até duvidosas. Mas a observação direta, a ciência básica, a investigação laboratorial, mostrando, através de fotografias, através de processos bioquímicos, o que acontece com a célula. E quem morre, quando a gente morre, quem morre são as nossas células. Se você não sabe como é que a doença ocorre a nível celular, você não sabe como é que você vai controlar essa doença. Então, se a gente tem que ir a fundo, a gente tem que ter humildade para estudar medicina de maneira vertical, e não simplesmente ficar copiando protocolos de outros serviços que a gente acha que é o máximo, na verdade não são. Então, nós estamos observando, nós achamos que tem fundamento, entendeu? Está sendo feito experiências de ivermectina na autofagia do câncer de mama, metastático, do câncer de colo, do câncer de esôfago. Tudo no câncer também. E antes de começar a quimioterapia, já coloca o ivermectina para proteger o paciente, né, de verminose florar, mas também no câncer. Então são essas. Então, vamos, apesar de ivermectina ser uma substância tão humilde, tão barata, tão acessível, a gente tem que respeitar a ivermectina. Porque a ivermectina, ela é uma droga via oral, dose única diária, certo. Alta acessibilidade, baixo custo, isso, e poucos efeitos colaterais. Vocês querem mais o quê? Agora, aí até a gente está no final da live, eu vou aqui perguntar, o pessoal está perguntando primeiro, vai estar gravada, gente, no GTV da Formule, tá? Todo mundo está, o doutor Fernando falou, essa questão de dosagem, forma de tomar, posologia, esquema posológico, está tudo nos protocolos. Mas uma dúvida que está perguntando aqui, doutor Fernando, se você fazendo, a pessoa que utilizou o grupo de risco, quem deve utilizar de forma profilática a ivermectina, se for acometido, pode utilizar na fase 1? Pode. Se a pessoa já usou alguma dose na profilaxia, ele completa apenas o tratamento se ele tiver sintoma. Ele não vai tomar todas as doses, ele vai apenas completar. A gestante não pode? Gestante não pode. Quem está amamentando também não pode. Certo. Se tiver uma doença do fígado... Diabetes? É por isso que tem que ter a consulta médica. Se você tem um problema no fígado, você vai para o médico. Ele vai te pedir lá as enzimas do fígado. Se tiver acima de um certo nível, não pode. Isso mesmo. Ah, doutor, eu tenho fígado gorduroso. Se você tem um fígado gorduroso, você tem gordura em outros cantos. Então você tem aumento de triglicerídeo. Então você tem ácido metabólica. Suas células estão envelhecidas, suas células estão com problema.
Então você é grupo de risco. Mesmo com fígado, aí vai, dependendo do grau, você vai tomar ou não. Então tem que ter o médico, tem que ter, vamos ter telemedicina para fazer orientação, tem um grupo de médicos especialistas, infectologistas, que vão ficar dando apoio nas unidades básicas de saúde, para que possa, todas as condutas sejam realmente condutas corretas, condutas baseadas na experiência clínica. Veja a situação de medicamentos que se associam, uso de antihipertensivos pelos idosos. Todos os idosos que estão sendo acompanhados, cada vez mais a gente tem o apoio da iniciativa privada. Continua ajudando. E quero dizer que todos eles têm geriatras. Os geriatras estão realmente também bastante motivados, porque estão vendo o resultado. E é um trabalho realmente que está sendo feito a curto prazo para a gente resolver esse problema. Ok, pois, pessoal, nós estamos finalizando, tem o pessoal aí tudo perguntando, elogiando, foi muito bom, querendo saber muitas informações, querendo para abrir outra live. Doutor Fernando, primeiro, eu quero agradecer pelo seu ter aceito o convite, por ter disponibilizado o seu tempo aí para conversar e expor vários esclarecimentos muito importantes, suas explanações, e agradecer a todos que participaram, e o que precisar, estamos aí à disposição. E muito obrigado mais uma vez, doutor Fernando. Quer falar mais alguma coisa? Gostaria só de agradecer e tirar um print aqui, fazer uma foto para a gente postar, certo? Vou aqui só fazer uma foto rápida. Muito obrigado por tudo. Obrigado por ter aceito e vai dar tudo certo. Não é isso? Pela paciência. Tudo ok. Tá. Ótimo. Um abraço a todos. Obrigada também. Desculpa aí, qualquer coisa. Tudo certo, foi jóia. Todo mundo aqui. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.